Caraúbas. A secretária não pôde participar, mas eu vou estar presente. Seja bem-vinda. Obrigada. Bem, professora Ana Paula, já passamos dos 140 e já passamos dos 10 minutos de tolerância. Quando quiser, a gente inicia. Vamos iniciar, Wilma. Boa tarde, iniciar, sim. Fagundes presente. Bem, gente, estamos iniciando essa tarde de reunião, trazendo para vocês as informações mais atualizadas. A Undime Paraíba fez questão de convidar os secretários de educação e também as equipes das secretarias de educação. Hoje, nós vamos ouvir assuntos de extrema importância, a exemplo dos planos decenais de educação. O pessoal do SEBRAE também está aqui presente conosco, eles vão falar sobre o Prêmio Educador que Transforma. Temos também, vamos falar sobre o enfrentamento do bullying nas escolas, as conferências infanto-juvenis de meio ambiente, o cumprimento das condicionalidades do VAR sobre a BNCC no que diz respeito à complementação da educação e computação, e também vamos falar um pouquinho sobre um questionário de EJA. Então, para dar as boas-vindas a vocês, convido a presidente da Undime Paraíba, a professora Ana Paula Nunes, que é secretária de Educação do município de Princesa Isabel. Professora Ana, fique à vontade, a palavra é com a senhora. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Pronto. Agradecer a Deus, né, minha gente? Nosso dia de hoje, nossa saúde, esse momento aqui. Vocês sabem que para a gente reunir secretários, a gente não está aqui à toa. Temos todos uma demanda muito grande, mas eu achei que era um momento pertinente, antes do fórum também, da gente fazer essa reunião remota, porque a gente está planejando, sim, momentos presenciais itinerantes e enriquecedores. Mas eu abro aqui essa minha fala agradecendo de coração a vocês a confiança, a credibilidade na Undime Paraíba, porque hoje eu compartilhei aí com o Ilma, agora à tarde, está com 40 minutos mais ou menos, que hoje todos os 223 municípios da Paraíba, estão filiados à Undime. Todos os 223, de forma inédita, pagaram a anuidade da nossa Undime. Isso nos fortalece, isso é credibilidade na instituição. Eu ainda vou fazer um vídeo agradecendo a todos os prefeitos, porque confiam na Undime. Particularmente, eu falei com vários prefeitos dos outros municípios restantes que estavam faltando pagar, para explicar a importância da instituição, como a instituição hoje tem representatividade nacional. Então, isso é trabalho, junto à diretoria também, porque sozinho a gente não faz nada. A diretoria também, de cada canto da Paraíba, correu atrás, pediu, orientou, o Ilma reenviando boletos e boletos, porque às vezes o secretário também faz um planejamento e não dá certo, porque a gente depende do prefeito, depende do secretário de finanças. Mas o que importa é hoje, eu vou tentar ser sintética, a celebração desse marco de 39 anos na instituição da Undime na Paraíba, a gente conseguir de forma inédita que todos os municípios da Paraíba estejam filiados à instituição. Então, eu quero agradecer a todos que fazem a Undime, a sede lá em Campina Grande, a minha diretoria e a todos os secretários do estado da Paraíba, dos municípios e aos prefeitos. Estendam, por favor, meus agradecimentos aos prefeitos que confiaram e que confiam em nossa instituição. Muito obrigada. Sem muitas delongas, eu ainda volto a falar, porque eu vou falar dos planos decenais. Se eu esquecer de alguma coisa, eu peço a palavra depois dos colegas, no final. Que depois de mim, o Mara, do SEBRAE, vai falar. Eu sei que a bola da vez agora é essa preocupação
Gente, se eu estiver falando muito rápido, pode falar, viu? É porque eu tenho esse jeito assim, bem dinâmico mesmo, bem acelerado. Eu sei que agora a preocupação, a bola da vez, são os planos decenais. Mas eu venho aqui para, de certa forma, tranquilizar vocês um pouco. Por quê? Existe um rito, existe um cronograma que, a priori, vai se cumprir de forma estadual, no Estado. Eu liguei pessoalmente para a Iara do Estado, porque como eu não tenho, assim, claro que eu implementei o Fórum Princesa e tal, e participei, mas a gente precisa ter um entendimento melhor quando se trata de repassar para 222 secretários de educação, não é isso? Aí eu liguei para a Iara, então ela disse que a proposta ainda está no cronograma do nível, a nível estadual, e é que eles pretendem concluir agora, no segundo semestre, o relatório de avaliação do plano. E o que é que ela nos orienta? Atenção, quem estiver aqui fazendo parte da equipe técnica, anotem para repassar para o secretário de vocês, que a gente sabe a importância desse plano, a cobrança que vai vir nisso, no sistema, que tem que virar lei e que até lá é uma dura e árdua caminhada. Então, o que é que deve ser feito por enquanto? Nós, municípios, formar a comissão de monitoramento do diagnóstico final desse plano. Do diagnóstico final, não. Da avaliação final dos planos que estão acabando, para que se avalie o que foi executado, o que não foi. E, a partir desse monitoramento, dessa avaliação final do plano 1525, é que a gente vai começar a construir o diagnóstico do próximo. E que os municípios terão até 26 para fazer isso aí, até 2026. Então, ela estimula a formação das comissões para que eles possam fazer o monitoramento e avaliação. E, a partir dessa avaliação, construir o diagnóstico do novo plano. Isso é estabelecido, esse prazo já está estabelecido por lei. Aí os municípios poderão, a partir disso, elaborar seus planos com o novo diagnóstico, e a aprovação do plano vira lei, e até 26 a gente consegue fazer isso. O que está exigindo, de acordo com o cronograma da SASE, é que que nesse segundo semestre as fases estaduais se consolidem e terminem. A Iara falou assim, que ela vai pedir esse cronograma de atendimento nos municípios, a Estela, e vai repassar para mim. Quando ela repassar, ela ainda não repassou, falei com ela quinta-feira da semana passada, aí eu repasso para o grupo da Undime. Então, minha gente, o que é que a gente deve fazer? Por mais que a gente tenha esse prazo de até 2026, mas a gente sabe como é a nossa demanda, sabe como as coisas andam, quando a gente se trata de fórum, de conselhos, de comissões, são segmentos da sociedade, então é interessante quem tem os fóruns, ou que os fóruns estão, porque segundo o menino lá do Instituto Federal, que estava na minha turma, naquele estudo lá do MEC, na formação que teve, apenas na Paraíba, 10 fóruns estão ativos de verdade. Eu achei esse número muito abaixo, então a gente tem que renovar, reacender esses fóruns, digamos assim. E quem não tem, que é gestão nova, formar esses fóruns, formar as comissões de avaliação. Aí você diz, mas minha gente, para que isso, Ana Paula? É a partir da avaliação desse plano que acabou, que eu vou entender o que é que eu necessito, o que foi que eu não fiz, o que foi que eu deixei de fazer, o que é execuível, o que não é execuível, para que a gente já faça isso e coloque no plano que virá. Então, é importantíssimo esse monitoramento, essa avaliação desse plano. Peguem esse documento, busquem na Câmara. Muitos municípios não têm ele digital, mas deve ter um documento, como eu encontrei, digitalizei lá, o caderninho, o papel. Digitalizem, tirem cópias, distribuem para essa comissão, para que seja feita uma análise minuciosa, para não estar o que a gente tanto estimulou na formação, minha gente. Copiar e colar. Não adianta.
Princesa Isabel é diferente de Cabaceiras, é diferente de Santa Cruz. Cada município tem sua particularidade. Então, um plano pode até seguir de norte até certo ponto, mas vai chegar um momento que, pelo número de alunos, pela realidade de campo, de cidade, de EJA, de educação infantil, que cada município, de fato, seja fidedigno à sua realidade. Então, sobre esse assunto, o que eu tenho para tratar com vocês, por enquanto, é isso. De certa forma, fiquem tranquilos, implementem os fóruns, criem as comissões de avaliação do fórum passado para começar o diagnóstico do outro, porque virá o cronograma que os municípios serão atendidos com pessoas que também vai dar um apoio a vocês, enquanto o DIME também isso, para que cada município consiga o próprio plano e tornar lei. Então, Wilma, eu vou passar. No final, quando o Mara falar do SEBRAE, vocês vão anotando aí algum questionamento. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, não se preocupe, eu não deixo ninguém sem resposta. Eu vou atrás e eu respondo. Ok, professora Ana Paula. Ok, professora, muito obrigada. Então, vamos fixar, né, para a gente lembrar esse primeiro ponto de pauta, que é os planos decenais de educação, né, que vocês devem fazer exatamente o que a professora Ana Paula orientou. Procurem saber como estão os fóruns de vocês, se estão ativos. Se não estiverem, vamos colocar para esse pessoal começar a fazer a leitura desse material que já existe e vocês formarem essas comissões. Bom, vamos fixar esse primeiro ponto de pauta. A primeira tarefinha da gente hoje nessa reunião é pensar junto com vocês como isso vai ser feito aí nos municípios. Bem, gente, dando continuidade à nossa pauta, hoje nós estamos com 3 pessoas, professora Ana Paula, do SEBRAE. Estamos com Ana Paula, sua xará, Ana Paula Papa, do SEBRAE Nacional, Fabíola e a professora Umara. Então, convido as 3, convido a professora Ana Paula para dar uma fala de boas-vindas e, em seguida, elas vão apresentar para vocês sobre o Prêmio Educador Transformador, tá bom? A palavra é com vocês. Pronto. Sejam bem-vindas aí as meninas aí do SEBRAE. A Undime está sempre aberta para as parcerias, a gente sabe da seriedade que o SEBRAE trata a educação. Então, essa é a nossa primeira reunião remota depois que eu assumi a presidência da Undime, e tem a Undime como uma parceira também, e que a gente sabe que tudo que vier para somar na nossa educação pública, a gente aceita e estamos de portas abertas. Fiquem à vontade. Obrigada, Wilma. Obrigada, presidente Ana Paula. Em nome do SEBRAE, eu gostaria muito de agradecer esse espaço, né? Eu fico extremamente feliz quando recebi ontem de Wilma esse convite. Imediatamente já fui dizendo, Wilma, podemos colocar tais assuntos na pauta, justamente para não perder a oportunidade, né, senhores secretários, de hoje podermos iniciar uma jornada que para o SEBRAE faz tanto sentido, né? Essa jornada de caminhar junto aos secretários de educação dos municípios é tão importante para o SEBRAE que o SEBRAE, não o SEBRAE Paraíba apenas, mas enquanto SEBRAE Nacional, a gente tem um convênio, vocês devem saber desse convênio, existe um convênio nacional com a Undime Nacional, que deve e com certeza repercute, né, em cada Undime estadual. Então, eu já queria, desde já, dizer que o SEBRAE Paraíba está aberto para que a gente possa caminhar junto nas possibilidades de parcerias aqui no Estado para a gente chegar com o tema da cultura empreendedora, né? O programa que a gente tem de educação que transforma, onde a gente tem várias soluções, várias capacitações. O nosso público é o público que vocês têm, vocês estão com eles, né, na mão, que são vocês, secretários, gestores, são os professores e alunos. Então, nós temos todo esse cenário de público-alvo com vocês e a gente, com certeza, tem vontade
e gostaria realmente de começar a atender cada município desse, ampliar o atendimento aqui na Paraíba. Nós já fizemos muitos, né? Aqui eu vi passando aqui na minha timeline, mas muito rápido, porque a gente não consegue travar, mas eu vi a secretária aqui de Barra de São Miguel, de Juazeirinho, de Caturité, todos esses municípios. A gente trabalhou essa semana mesmo, nós fizemos ação em Rastro dos Cavalos. Então, assim, é muito dinâmico o nosso atendimento e eu gostaria de ampliar cada vez mais esse atendimento, tanto para professores, como para aluno e também para os gestores, né, que são vocês que estão à frente de cada secretaria. Eu fico aqui em João Pessoa, hoje estou na gerência da Unidade de Educação. Quem é gestora desse projeto no estado, junto comigo, é a Fabíola, que também está aqui. A Fabíola, ela fica em Campina Grande, ela sempre tem toda uma articulação com esses municípios, principalmente esses que eu falei, a articulação, a maioria deles é feito por ela. E também estou aqui hoje com a Ana Paula, né, como a Wilma falou, a Ana Paula Papa, que é a gestora nacional do Prêmio Educador Transformador. É um prêmio que a gente, né, eu gosto da palavra prêmio, mas eu também gosto de dizer, é um grande aprendizado para esse educador quando ele realmente expõe seus projetos e esses projetos passam a ser avaliados e, sendo bem avaliados, são premiados. Então, os prêmios, eles são justamente a cereja do bolo, porque o grande ganho de cada educador desse é uma jornada que ele passa. E por isso que a gente ficou muito feliz hoje de ter a oportunidade de apresentar para vocês, né, esse prêmio que está com as inscrições abertas e que se encerra agora já no início de agosto. Então, a gente gostaria de contar aí com a força de vocês, com a capilaridade de cada um de vocês, para que a gente possa ter um número ainda maior, né, de educadores paraibanos inscritos. Nós somos... já tivemos no pódio várias vezes, então a gente precisa continuar com esse histórico e contamos com vocês. Eu vou pedir para a Ana Paula se apresentar e, em seguida, já fazer a apresentação do prêmio. E eu vou colocar aqui, pessoal, o meu contato, e Fabíola vai colocar o dela, para que vocês tenham abertura de conversar conosco, nos provoque enquanto, né, gestão de educação empreendedora do Sebrae Paraíba, para que a gente possa alinhar parcerias, porque é algo que, como a própria presidente falou, que cada vez mais a Undime ela está sendo fortalecida e está com uma representatividade extremamente forte no Estado. Então, a gente deve unir esforços, unir forças para que a gente não siga o caminho, né, sozinho. Vamos seguir o caminho juntos, vamos fazer juntos, porque são duas instituições que hoje têm uma representatividade muito interessante, muito importante para o Estado da Paraíba, e juntos nós podemos realmente transformar a educação desse Estado, porque a gente quer pessoas que possam realmente vir, né, futuramente aí fazer desse Estado um Estado muito mais pujante, muito mais empreendedor, e lembrem, né, que o empreendedorismo que a gente traz para a escola não é o empreendedorismo visando apenas negócio. A gente trabalha muito na questão da cultura empreendedora. Eu estou aqui para dizer a vocês que todo o nosso projeto, todas as nossas metodologias, elas são construídas na base da premissa de que o aluno, o professor, eles são protagonistas da sua própria história. Então, é em cima disso que a gente traz todo o métier dos nossos projetos. Mas aqui eu convido já a Ana Paula Papa para fazer a apresentação, porque eu sei que a agenda de vocês é super apertada, e já abro aqui espaço para agradecimento, viu, Ana Paula Nunes, a presidente, porque são duas Ana Paula aqui na minha fala, dizer que eu gostei muito aquela nossa primeira conversa e hoje eu percebo que você realmente assim está abrindo as portas e a gente pode fazer um novo momento do Sebrae juntamente com a Undime, tá bom? Muito obrigada. Ana, você pode apresentar agora. Obrigada, Omar, obrigada aí na pessoa da presidente Ana pela oportunidade. Eu estou realmente muito feliz com essa nova fase do Sebrae e Undime aí na Paraíba. Né, eu, enquanto analista técnica aqui do Sebrae Nacional, pessoal, eu coordeno, sou gestora do convênio com a Undime Nacional.
né? Então, assim, a gente, pelos próximos 2 anos, a gente tem uma série de ações pensadas em parceria aí do Sebrae com a Undime, e exatamente por acreditar nessa força, né, por reconhecer a relevância que é o papel da Undime no cenário educacional, não só municipal, né, porque embora a atuação seja direto municipal, mas a gente sabe que toda a ação de vocês, ela transborda, né, ela transgride. Então, assim, é muito, para mim é um prazer e, assim, uma gratificação perceber esse caminho que o Sebrae Paraíba está conseguindo construir, Ana, muito a partir da sua chegada. Então, parabéns aí, obrigada pela oportunidade. E no Sebrae Nacional, pessoal, eu também tive a grata oportunidade de participar do processo de reformulação dessa iniciativa, né, de aprimoramento do Prêmio Educador Transformador. Nós estamos nesse ano na nossa 3ª edição, então, portanto, nas 2 primeiras, nós olhamos para os resultados das 2 primeiras, né, pudemos ouvir quem participou, os gestores, enfim, todo o cenário, e a partir disso fazer um estudo muito detalhado com o objetivo único de tornar o Prêmio Educador Transformador a maior iniciativa de reconhecimento, de visibilidade e agora também de capacitação dos educadores. E quando a Umara me fez o convite para estar aqui com vocês, para mim foi eu fiquei muito feliz porque a 3ª edição, ela traz, uma das novidades da 3ª edição é exatamente ter categorias de premiação para projetos de secretários, de coordenadores, de gestores escolares e gestores de rede, coisa que em outros prêmios a gente não percebe, e no próprio prêmio do Sebrae, nas edições anteriores, nós não tínhamos, né? As edições, elas eram exclusivas para professores, e agora a gente traz essa oportunidade. Então, eu estou aqui falando hoje para quem pode participar do prêmio ativamente, e também para quem tem o poder de multiplicar esse prêmio, disseminar o prêmio. Então, eu vou tentar aqui ser bastante breve, me atendo às principais, os principais pontos, né, dessa iniciativa. Vou compartilhar aqui com vocês. Intencionalmente, eu estou levando vocês agora, e aí só me confirmam se vocês estão conseguindo já visualizar a tela, por favor. Tudo Eu ok. coloquei, ótimo. Intencionalmente, vou guiar a minha fala totalmente pela plataforma de inscrição. É esse ambiente que vocês estão vendo aí. Porque a gente acredita que dessa forma, qualquer um de vocês, todos vocês vão conseguir repassar esse conteúdo para professores, para outros técnicos, para outros gestores que vocês têm aí na rede de vocês, tá? As inscrições, já respondendo aqui a uma das mensagens que está aí no chat, as inscrições se encerram no dia 10 de agosto. Então, a gente tem aí uns 25 dias pela frente, né? Então, tempo suficiente para que a gente consiga se organizar, cada um no seu âmbito, para disseminar essa iniciativa. Então, o prêmio esse ano, ele chega completamente reformulado. A primeira reformulação dele tem a ver com o público-alvo, né? Que antes, então, como eu disse, ele era exclusivo para professores, e agora a gente tem uma categoria para gestores, que aqui a gente recebe coordenador, diretor, supervisor, orientador educacional, orientador disciplinar, para aquelas escolas que têm na sua estrutura, tanto de escolas públicas quanto privadas, né? E também os dirigentes municipais de educação também podem inscrever seus projetos. Isso foi a partir de um estudo, de um gap que a gente observou que existia, porque no âmbito do trabalho de vocês, gestão escolar e gestão de rede, são realizados projetos muito inovadores, muito interessantes, de um impacto transformador incrível, e que muitas vezes a gente não consegue encontrar canais para trazer essa visibilidade. E o Sebrae, por meio deste prêmio, ele cumpre essa função também, né? Ele tem essa oportunidade também. Então, uma das coisas que a gente traz aqui, e depois vocês vão conseguir navegar por essa plataforma, o endereço é educadortransformador.com.br, vou pedir a Umara para depois deixar esse endereço, incluir no chat aí para vocês, mas quando vocês acessarem, vocês vão. Aqui eu não consigo, ele não me deixa, deixa eu ver se ele me deixa passar aqui. Não me deixa, mas tudo bem, a gente vai seguindo por aqui. Então, primeira inovação, público-alvo. Segunda inovação, a premiação.
Antes, a gente tinha uma premiação que acontecia em âmbito nacional. E a terceira edição, ela traz como premiação para os vencedores da etapa nacional uma missão internacional que acontece para BET Londres, com a data de janeiro de 2027. Daqui a pouco a gente vai falar da jornada do prêmio, mas vocês vão ver que a gente vai fazer toda a premiação, ela acontece na BET Brasil 2026, e lá na frente, em janeiro de 2027, os vencedores vão conosco participar de uma missão internacional, uma imersão de 5 dias, que além da premiação, além do congresso da BET, a gente vai ter a condição de fazer uma imersão e conhecer escolas que são referências em inovação educacional no mundo, né? Então, certamente, uma experiência que reposiciona a gente do ponto de vista de conhecimento mesmo, né? E de repertório educacional. Em relação ao processo seletivo, pessoal, a gente tem, então, a abertura do prêmio, ela aconteceu na BET Brasil em 2026, e vocês vão me ouvir falar muitas vezes na BET e no Instituto Significare, porque eles são os nossos parceiros co-realizadores desse prêmio com o Sebrae. Né? Há 2 anos que nós fazemos nesse formato, em parceria com eles. Eu nem preciso falar muito sobre BET, né? Mas a BET, a gente tem aí o maior movimento de educação da América Latina, é realizado pela BET Brasil, e o Instituto Significare também tem um papel, desempenha um papel muito importante na construção de conhecimentos, e agora, por meio de produções em relação à inteligência artificial na educação. Então, são 2 grandes nomes que se unem ao Sebrae, que tem toda essa credibilidade, que eu aí agradeço, Ana, as suas palavras, e é isso mesmo, né? Tudo que o Sebrae vai fazer, ele faz com muita seriedade, ele faz com muito compromisso com o desenvolvimento, seja ele em qualquer segmento que a gente atua. Então, a gente uniu essas 3 forças para oferecer o prêmio. Na última edição, nós tivemos cerca de 3.500 inscritos. Esse ano, a nossa meta é chegar a 10.000 inscritos, né? E, para isso, mais uma novidade do prêmio, da terceira edição. São recebidos projetos que contenham até 3 educadores na sua estrutura. Então, vocês podem escrever projetos tanto em qualquer uma das categorias, e que contem com até 3 educadores no seu formato, que podem ser 3 professores ou 3 gestores, ou ainda híbrido, tá? Eu quero 2 professores e um gestor. Não tem problema, vocês podem escrever, só observar a categoria, porque das 3 categorias que a gente traz, tem uma que é híbrida. Uma é só para professor, outra só para gestor e outra híbrida. Então, essa que vocês estão vendo aí, ó, ela é exclusiva para professor, inovação pedagógica e metodologias ativas. A de gestão educacional transformadora é só para os gestores. E a inclusão e sustentabilidade na educação é para os 2 públicos, tá? Então, percebam que são 3 grandes temas, macro temas, que conseguem certamente receber projetos e ideias de diversas atuações aí. Outra novidade da terceira edição. Antes, você precisava ter um projeto ou em andamento, ou que já tivesse sido concluído, gerado seus resultados. Agora, não. Agora, basta que você tenha uma ideia e que ela tenha esse potencial transformador e que seja aderente a um desses macro temas. Então, você inscreve a sua ideia, o que torna o processo de inscrição muito mais simples, né? Porque se antes você precisava deixar lá uma inscrição, demorava às vezes 40, 50 minutos para concluir uma inscrição, porque você tinha que deixar todo o escopo do seu projeto descrito. E agora não, você vai preencher um formulário que você não leva mais que 15 minutos, então a inscrição está muito simples, né? E aqui já fica aí uma sugestão, né? Uma ideia, na verdade, para que vocês aproveitem, se vocês estiverem aí no estado, a previsão de realização de semanas pedagógicas agora, antes dos professores retornarem, de repente dedicarem uma meia horinha na semana pedagógica, que é quando vocês têm todos os professores reunidos, para que se tenha um tempo para eles escreverem as suas ideias, né? Porque, claro que ideias e projetos não faltam dentro do ambiente de escola, a gente sabe disso, né? Eu fui coordenadora, diretora, eu passei 34 anos da minha vida dentro de escola, então eu conheço bem dos desafios, das dores e dos amores que a gente tem no ambiente escolar, né? Então, de categoria, a gente tem essas 3.
Em termos de processo seletivo, uma vez inscritos, os projetos vão passar por uma pré-seleção, e aí aqueles que forem selecionados vão seguir na jornada do prêmio. A jornada começa no dia 20 de setembro e vai até maio do ano que vem, sendo que a gente divide em 2 grandes períodos, a jornada estadual e a jornada nacional. Na jornada estadual, pessoal, a gente tem que é para mim, a maior novidade dessa edição, nós vamos oferecer uma jornada de formação a todos os educadores que toparem participar do prêmio. Então, o que é isso? Essa jornada de formação, ela está toda estruturada a partir da abordagem de Design Thinking, que eu acredito que muitos de vocês conhecem, e talvez até já tenham a oportunidade de ter participado de alguma coisa semelhante. E a jornada de Design Thinking, ela traz etapas muito bem definidas, né? E por isso a gente recebe aquilo que ainda está no campo da ideia, porque é na jornada de formação que a gente vai ter a oportunidade de desenvolver toda essa ideia ao ponto de torná-la um grande projeto com potencial transformador e com condição de impactar as realidades onde vocês vão querer implantá-los, né? Essa jornada, a jornada estadual mostrando a realidade dos professores, sobretudo no final de ano, né? Então, não é nada que vai tomar de vocês grande tempo para isso, mas o mínimo necessário para você desenvolver a ideia. E depois a gente tem um período de recesso no final do ano, voltando em fevereiro com a etapa nacional. Fazemos a etapa nacional fevereiro e março, com premiação fevereiro, março, abril, com premiação em maio, na BET Brasil 2026. Todas as pessoas, todos os vencedores, em primeiro lugar, de cada estado, estarão conosco na BET Brasil 2026, com tudo absolutamente pago pelo Sebrae, pela BET, pelo Significare, né? Pelo prêmio. Então, nós teremos lá na BET 2026 representantes de todos os estados. O primeiro lugar de cada categoria irá conosco para lá. Ah, mas o meu projeto tem 3 pessoas inscritas. Os 3 recebem a mesma premiação, inclusive a internacional, se o projeto for o vencedor. Tá? Então, a gente sabe que é uma oportunidade incrível. Quem aqui já teve condições de participar de uma BET Brasil já sabe que é um evento muito inovador, é talvez o que a gente tem de mais disruptivo em termos de educação, né? De profissionais de educação, mentes brilhantes ali, concentradas. E, além disso, a gente ainda tem a chance de ir para BET Londres, que aí sobe mais ainda essa régua, né? Então, de seleção, de processo de jornada, é isso que vai acontecer. Essa jornada de formação, ela é toda suportada por inteligência artificial e ela acontece na plataforma Strategia. Não sei se todos conhecem, mas a plataforma Strategia, ela pertence ao professor Silvio Meira, que é aí talvez o maior nome em inovação em educação que a gente tem no país, né? Então, o Sebrae também se junta a esse maior nome para poder oferecer essa plataforma e poder oferecer a jornada acontecendo lá. Está incrível, imperdível, e eu costumo, então, assim, tenho dito muito aos meus colegas e aos grupos para quem eu tenho apresentado o prêmio. Ganhar, né, ir a BET Londres, ganhar os notebooks que estão previstos lá para premiação, ganhar tudo isso é incrível. Mas a jornada de formação, ela é talvez o que mais vai agregar valor do ponto de vista de capacitação dos educadores que participarem. Né? E isso, todos que se inscreverem vão participar. Não precisa ganhar para poder participar. Né? Muito pelo contrário, é ela que vai te levar a um prêmio final. Então, a gente sabe que inteligência artificial hoje é uma realidade, né? A gente precisa lidar com ela, e que bom que a gente tem inteligência artificial aí para isso, mas a gente sabe também que, para muitos, isso ainda é uma realidade longe, né? Assim, a capacitação sobre isso ainda não aconteceu, e o prêmio vem para isso, né? Para poder ajudá-los. Enquanto Secretaria de Educação, a gente sabe do desafio que é você fazer uma capacitação, né, de professores, a gente sabe do desafio que é você manter esses professores motivados e, sobretudo, fazer com que eles se sintam reconhecidos. E aí, quando você tem a oportunidade de oferecer a eles um prêmio como esse, que reconhece, que dá visibilidade, que ainda capacita, a gente se pergunta,
por que não fazer? Né, o que eu digo muito, não tem por que a gente não participar de um prêmio como esse. Então, agora o desafio é contagiar as pessoas, né, os profissionais, para que eles não se subestimem, para que eles não subestimem seus projetos, suas ideias, e que se encorajam mesmo de inscrever, porque os resultados anteriores mostram, os professores que já ganharam, todos eles dão esse testemunho. No início, eu achava que o meu projeto não era para isso, né? E, no entanto, saíram lá na frente. Então, fica aí, pessoal, o convite. Fico muito à disposição, fico muito feliz dessa oportunidade, fico à disposição de vocês para qualquer dúvida. Eu, presencialmente, eu fico em Brasília, mas já é hora de eu sempre tenho a oportunidade de estar na Paraíba, porque eu sou interlocutora da Paraíba, amo essa terra de vocês, e espero encontrá-los lá no prêmio, tá bom? Conto aí com a disseminação dessa iniciativa por vocês aos educadores, tá certo? Muito obrigada. Nós agradecemos, Ana Paula Papa, em nome da Undime Paraíba, a você, a professora Umara, a Fabíola também, que está aqui conosco. E agora vamos dar seguimento à nossa pauta, né? E o terceiro ponto da pauta, gente, a gente vai convidar... Wilma, Pois não. eu queria só pedir licença para me despedir, porque é uma pauta muito exclusiva de vocês, e aí a gente deixa, né, vocês, mas eu não poderia sair sem agradecer, né, a Undime Paraíba, na pessoa da presidente Ana Paula, dizer que para o SEBRAE esse momento é de extrema importância, né, de estarmos aqui, né, junto com vocês na busca de realmente reconhecer histórias e de educadores que fazem realmente a diferença no estado da Paraíba, fora as outras ações que a gente pode e tem como realizar juntamente com vocês. Então, eu me despeço e agradeço demais essa oportunidade, né, em nome do SEBRAE. Pronto, eu também queria agradecer a participação de vocês. Como eu falei, estamos à disposição, Mara, Ana Paula, e qualquer parceiro que venha a somar com a educação pública da Paraíba, a gente está aqui. Obrigada. Obrigada a vocês. Até mais. Ana Paula Papa, obrigada aí também. Até mais, gente. Uma boa reunião. Com relação aos itens, né, que foram falados pelo pessoal do SEBRAE, os links estão aí no chat, a gente também vai colocar nos grupos da Undime, reforçando, a gente já fez uma primeira divulgação assim que a gente teve o contato com a professora Umara, e aí nós vamos repetir isso aí para vocês nos grupos e também está aí no link, tá bom? Para todos tomarem conhecimento. Gente, dando seguimento à nossa pauta, nós convidamos agora o vice-presidente da Undime, o professor Patrício Vasconcelos, secretário de Educação do município de Marisópolis. Ele vai falar um pouco sobre o enfrentamento do bullying nas escolas. Professor Patrício, seja bem-vindo, a palavra é com o senhor. Ligar o microfone, né? Muito obrigado a todos e todas, boa tarde. Eu queria o Wilma para me auxiliar, passando o slide de resumo que eu montei. Ele vai ser divulgado junto com vocês também, porque lá tem todos os links e materiais de acesso que nós tivemos lá no evento. Eu, como vice-presidente, fui representar a Undime no encontro que ocorreu em Curitiba, no Paraná, com a temática enfrentamento do bullying nas escolas, tá bom? O que eu trouxe de primeiro que a gente tem que observar? Eu queria que os secretários pensassem se todos já fizeram adesão na escola que protege, porque existia um prazo, embora a adesão fosse voluntária, mas a gente entrava no CIMEC e fazia essa adesão para participar desse programa, que é a Escola que Protege. Ele foi criado em conformidade com a Lei 14.643 de 2023 e com o regulamento do decreto de 2006, 12.006 de 2024, um que trata sobre a questão do combate à violência e o bullying nas escolas e o outro que trata da contratação de assistentes sociais para as escolas, tá bom? O que é que eu fiz para ajudar a todos e acesso? Embaixo de cada apresentação tem um link que vocês já clicam e têm acesso a esses documentos que estão sendo falados aqui por mim nesse momento, tá bom? Você pode passar para o outro, Wilma. Então, assim, é preciso entrar no CIMEC, e quando entrar no CIMEC, você vai lá em cima, no campo, nessa parte do campus que tem aqui que o Wilma está mostrando, e lá vai ter um nome, PROEP SNAV. Gente, por que eu tenho que fazer essa adesão? Quando você faz a adesão que foi voluntária pelo secretário de Educação, nós estamos assumindo o compromisso
E dentro desse sistema, que ainda vai entrar em funcionamento, nós vamos registrar todo e qualquer tipo de violência que ocorrer nas escolas. O que isso significa? Eu estou fazendo uma denúncia? Não. Eu estou fazendo uma notificação. Existe uma diferença dentro desse contexto. Notificar, eu dizer que lá no meu ambiente escolar, aqui em Marisópolis, na escola de 9 escolas, ocorreram no ano de 2024, 15 situações de violência, e classificar quais foram essas situações de violência. Haverá ainda um treinamento para que a gente possa usar esse sistema, mas ele ainda não está em funcionamento, porém, todos os secretários deveriam, até o mês passado, Ana Paula, ter feito essa adesão. Caso essa adesão não tenha acontecido, Ana Paula, eu ia até conversar com você, dada a importância do tema, se aqueles que perderam a adesão não poderiam abrir um novo prazo para que eles pudessem realizar. Porque, assim, a temática ela é importante, a temática é fundamental. Esse tipo de situação, acho que todo secretário e município está acontecendo, e daqui para frente, de acordo com a lei, tanto o secretário tem responsabilidade, como o prefeito tem responsabilidade, o diretor tem responsabilidade e a equipe pedagógica tem responsabilidade. Principalmente sobre a questão da negligência, que é você saber que o fato aconteceu, não fazer a notificação e, ao mesmo tempo, também não tomar nenhuma providência quanto à questão. Wilma, o próximo, por favor. Ô, Patrícia, só Oi. um minuto. Sim, Primeiramente, sua explanação está perfeita. sim, Muito obrigada. E eu posso levar isso para a Nacional, pode. conversar com a Leste para fazer essa Pode. requisição aí junto ao MEC lá. Sabe por quê, Ana? Eu vou ser sincero, eu acho que isso não foi muito bem divulgado no termo de importância. Não é que não foi para a rede social, não é que, eu acho assim, se tivesse conversado com os secretários, explicando qual era a importância dessa atividade, eu acho que a gente teria uma adesão maior ao programa. E eu tenho certeza que boa parte de alguns secretários não fizeram essa adesão. E eu acho que, assim, como vice-presidente, colega secretário, eu acho que a gente tem que fazer essa adesão, porque isso vai nos ajudar a conduzir esse enfrentamento da violência e o bullying nas escolas, tá bom? Aí, como é que isso funciona? Por que eu estou começando primeiro com isso e não com bullying? Porque a parte do enfrentamento do bullying está dentro dessa secretaria, que é a CKD, tá bom? Então, qual é o objetivo? É desenvolver um protocolo, e eu marquei. Todos os municípios terão que ter um protocolo de combate ao contexto do enfrentamento da violência. E aí o bullying também é um tipo de violência. Só que aquele evento que eu fui representar o DIM tratou sobre o bullying, mas existem outros tipos de violência que eu vou falar daqui a pouco. Então, o objetivo é o quê? Que cada município tem um protocolo. Qual é a importância de aderir ao programa? O programa está trazendo os protocolos pré-prontos, para cada município só adaptar a sua realidade. E depois tem o quê? O próprio programa vai oferecer a capacitação dos profissionais. Destaquei aí também, escrevi, porque quem não veio pode ler e saber do que é que se tratava. E vai ter também, dentro do município, a criação dos planos de prevenção da violência e de respostas aos casos de violência. Vou dar um exemplo. Eu estava aqui com a minha câmera fechada e esse caso aqui aconteceu nesse instante. Um pai que veio fazer um reclamo que o professor, na aula de educação física, com a criança que é autista, apertou o braço da criança que ficou a marca dos dedos do professor. Então, eu tive que parar, ouvir o pai, fazer uma ata, chamar assistente social, chamar minha psicopedagoga, relatar a situação, sem dizer que naquele momento era um ato de violência. Por quê? Porque eu ainda não investiguei. Então, eu disse que o pai fez um reclamo de uma possível conduta inadequada de um professor. A partir disso, aí eu monto a minha comissão e a comissão vai acompanhar o pai, vai acompanhar a criança e vai acompanhar o professor para saber o que aconteceu. Esse protocolo a gente criou aqui mesmo no nosso município, mas na hora que a minha supervisora estava fazendo, ela comentou assim: como é que eu faço o texto? Como é que eu começo o texto? Então, ter o protocolo, ter a formação e ter essa orientação é fundamental para que a gente possa dar a resposta. Mas, na prática mesmo, pelo que foi dito e discutido durante esses dias, o mais importante é a prevenção. Porque, como o contexto da violência ela tem consequências gravíssimas para a criança, para o adolescente, se a gente puder evitar, porque uma vez que a violência aconteceu, seja sexual, seja de qualquer tipo que for, o trabalho que a gente vai fazer é um trabalho muito árduo e muito difícil, porque essas crianças e adolescentes já vão estar, do ponto de vista socioemocional, abaladas. Então, qual é o caminho melhor que a gente vai ter nesse sentido? É a prevenção.
Então, qual é o outro ponto que ainda foi tratado? A instituição das redes públicas de educação básica para a implementação da lei. E aí eu digo para você, quem não aderiu ao programa, de todo jeito vai ter que fazer no seu município o protocolo, a equipe que vai atuar com isso. Se eu adiro, faço adesão à escola que protege, eu já tenho todo esse aparato de forma gratuita pelo governo federal. Lembro que essa adesão é voluntária. O fato de dizer que eu não aderi não quer dizer que eu vou ser punido, mas eu não vou ter essa orientação completa que a gente vai ter dentro do programa, conforme colocou a secretária da Educação Continuada, Zara. Aí está o telefone dela, também está aí o e-mail que a gente pode entrar em contato, alguma dúvida, alguma situação, Ana, para que a gente possa aí conseguir o telefone pessoal dela no evento, para que a gente possa ter uma conversa sobre isso, porque assim, lá no evento foi falado que dos locais que mais fizeram adesão foi o Nordeste. Mas a cidade que precisava mais disso naquele momento, a região, era a região sul e teve a menor adesão. Então, Ana, eu acho que a Alessio tem acesso a esses dados, quem da Paraíba fez a adesão. Eu acho que é importante a gente dar esse apoio para ver ainda que, como não começou o programa, se o restante que não fez a adesão possa fazer. Vamos empreitar, vamos levantar essa luta junto, tá bom? E o que regulamenta o programa, volta lá um pouquinho, Wilma, está aí embaixo, tá bom? Eu já deixei onde é que tem a lei que regulamenta e as orientações que teremos. Está tudo em amarelo e tem uma mãozinha para você clicar. Vamos para o próximo. Uma outra coisa também é que eu preciso conhecer as diretrizes do programa, tá bom? Eu coloquei para vocês só o print da tela e coloquei o endereço embaixo. Lá tem todas as informações, como o programa funciona, como serão os dados de monitoramento, como é a formação, como é a operação da escola segura, quais são as metas e indicadores, qual é a linha do tempo de execução, porque eu vou dizer para vocês, muito provavelmente daqui a uns dias, se já não estiver acontecendo. Porque aqui em Marisópolis eu já respondi, porque o Ministério Público perguntou o que é que a cidade estava fazendo em relação ao enfrentamento da violência. Eu não sei se outros colegas secretários receberam, mas provavelmente daqui a pouco eles vão mandar para a gente um ofício cobrando, diante dessas leis, qual foi a ação que o município desenvolveu, tá bom? Então, esses documentos, esses materiais constam todos nessa página. Eu aconselho que o secretário possa baixar em outro momento, que sua equipe possa ler esse material. Pode passar para o outro. Aí agora vamos focar no evento que eu fui. Dentro das várias violências existentes, e daqui a pouco eu comento para não ser redundante, nós temos o bullying. O bullying é um tipo de violência que tem uma variação chamada de cyberbullying, que é aquela que vai acontecer pelos meios digitais, tá bom? Existe no YouTube um canal, e existe também nessa mesma página um protocolo, uma proposta de protocolo, uma orientação da escola que protege. Quem foi para esse treinamento recebeu tudo isso aí impresso. Mas o que é que eu fiz aqui em Marisópolis? Pedi autorização ao prefeito e a gente vai imprimir, pelo menos para cada escola, todo esse material em gráfica, porque é importante que ele esteja à disposição nas escolas. Porém, tem ele digital. Todas as orientações do programa também estão em vídeos nesse canal do YouTube que está aqui apresentado para vocês. O link está aqui embaixo e pode também verificar lá mais outras informações sobre esse assunto. Mas, assim, sobre o evento, estavam todas as autoridades do Brasil dessa temática. Polícia Federal, inteligência da Polícia Federal, estava aí presente aí pessoas de fora do Brasil, porque ele foi internacional. E quanto essa temática é importante, e o quanto ela está acontecendo hoje no âmbito das famílias e das escolas, e o quanto isso é tão grave e a gente não está se tocando, se preocupando com o Instagram, se preocupando com o WhatsApp e esquecendo do principal meio que acontece a abordagem do bullying, das violências, que são os jogos digitais, que são online. E ali é onde acontece a maioria das abordagens em relação ao bullying, tá bom? Passa aí mais um pouquinho, por favor, para frente. E aí o que acontece? Por que o programa existiu? Né? Para oferecer formações para os profissionais e orientar a elaboração do plano de prevenção. Lembra da historinha do protocolo? Então, a gente vai ter que ter um plano de prevenção, mas tem que ter também um protocolo caso exista um caso de bullying na escola. Nesse que eu estou mandando aqui para vocês também, no QR Code, vocês já podem aprofundar e baixar esse guia da ação. E aí é aberto. Vocês podem fazer isso agora e podem fazer também depois com o link que está aqui embaixo. Baixa esse material, dá uma lida, ele é super importante, eu já li.
eu acho que eu chegava dos primeiros a chegar e último a sair do evento e escolhi essa área como área de pesquisa para fazer meu doutorado, porque me apaixonei por essa área. O que me motivou a compreender isso? Vamos para o próximo, para você ver aí. O próximo. O evento ocorreu em 5 e 6 de junho. 2 secretários foram representar a Paraíba. Fui eu e o Ivonaldo Elias. Eu não, qual é a cidade dele, Ana? Agora, por favor, que eu esqueci. Então, foi um representante da Undime e Ana Paula... Ele é de Aguiar. Ele é de Aguiar. Maravilha. Eu fui como da Undime e foi importante, Ana Paula, a sua ideia de oportunizar outro secretário e também junto conosco. Colocou no grupo, ele se disponibilizou e juntos nós fomos assistir e participar desse evento. Só uma correção, professor Patrício. Oi. Ele é de Mataraca, inclusive ele Tá faz bom. parte da diretoria da Undime. Então, muito obrigado. Então, foi muito bom estar com ele. Ele foi muito presente, foi um parceiro nesse sentido. E o que eu concluí? Eu me disponibilizo a outro dia a replicar aquela formação, porque eu estou estudando mais ainda sobre esse tema, fico disponível em outro momento para a gente poder fazer isso junto. Mas o que eu concluí, em resumo, de lá, porque hoje eu tenho pouco tempo. Passa aí para o outro, Wilma. Pronto, está aqui. Primeira discussão, compreensão. O que é bullying? Todos os colegas aqui têm um conceito claro do que é um bullying, né? Aí eu entendi que para ser bullying, houve uma situação que eu agredi uma mulher. Aquilo pode não ser bullying, é misoginia. Entenda a questão? Mas aí eu chamei o outro de sei lá, cabeça de fósforo, aqueles apelidos infames do tempo nosso de colégio, porque era negro. Mas isso pode ser racismo e não bullying. O que é importante entender, para eu notificar o caso do bullying, eu tenho que entender o conceito. Então, para ser um bullying, precisa ter 2 coisas fundamentais. A primeira, o comportamento é repetitivo. Porque se ele não é repetitivo, é um conflito. E conflito a gente vai buscar resolver naquele momento que surgiu na sala, no momento que surge no jogo, no momento que surge ali numa atividade da escola, mas um comportamento repetitivo de um aluno para com o outro, no sentido de desvalorizar uma característica física, dentuço, por exemplo, ele tem os dentes mais... Ou tenha outra situação, que ele tenha, por exemplo, é mais gordinho, tem mama, isso acontece muito de sofrer o bullying, né? Repetitivo. E também existe uma relação de poder, Ana, porque um é mais forte do que o outro. Quando isso acontece entre alunos, aí nós vamos dizer, de forma repetitiva e desequilibrada, que há uma relação de bullying acontecendo. Que ela pode acontecer por violência física, verbal ou psicológica, e que causa danos significativos à vítima. Tem outra coisa que é importante dentro desse contexto do bullying, é intencional. Agora, por que ele é intencional? Eu vou dar o exemplo, pegue lá do filme, pegue lá da série Adolescente. O que é que acontece? Ele é feio, entre aspas, não é dentro do padrão. Quando ele vai procurar aquela mulher que é dentro do padrão, ela não quer ele. Quando ela rejeita ele, ele passa a ter raiva de mulher. E não precisa necessariamente ele se tornar homossexual. Ele tem raiva da mulher porque ele foi rejeitado. Individualmente, talvez ele não tenha força para causar um grande dano dentro da escola. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Se esse adolescente se junta com outro que foi rejeitado, e se junta com mais outro que foi rejeitado, e encontra na rede social outro grupo que também pensa a mesma coisa, eles podem sim, naquele momento da raiva, naquele momento da vingança, provocar um atentado contra a escola. E eu digo a vocês, isso está acontecendo no Brasil. Não precisamos ir para os Estados Unidos para ver que isso está acontecendo, não, porque a gente teve casos semana passada acontecendo aqui no Brasil. Então, vamos para outro ponto que é importante. Se acontece um bullying dentro da escola, como é a abordagem da Secretaria da Educação, como é a abordagem do professor e do diretor? Então, assim, uma coisa que... Volta lá um pouquinho, que passou por da frente. Volta lá um pouquinho. Isso é super sério. Numa situação de bullying, de violência, nunca coloque quem sofreu o bullying e quem praticou o bullying para sentar e pedir desculpa ao outro. Porque o seu papel é justamente, naquele momento, fazer a separação física e trabalhar em outros contextos com os dois. Porque quem praticou o bullying é uma reprodução também do que sofreu na casa e replica com outra pessoa. Então, naquele momento que você não sabe fazer a abordagem correta, você prejudica muito mais de colocar os dois para pedir desculpa, de colocar os dois frente a frente, porque na situação de violência, a sua intenção é proteger
quem sofreu a violência. E a escutativa é justamente importante para atender essa criança e não para a gente poder constranger. Você já pensou se a criança sofreu um abuso e você coloca ela frente a frente com o abusador, o que você está causando nessa pessoa? Reviveu a situação que ela passou. Então, essa realidade ela é gigante nas escolas e a gente tem que saber a forma de abordagem. Então, 3 pontos eu achei que na discussão de toda pessoa que passou foi fundamental. Eu preciso compreender o que é o bullying, eu preciso entender que o bullying, diferente de outras violências, ele é intencional em relação àquela pessoa e com a abordagem que eu vou resolver. Nesse pensamento, bullying não é conflito, bullying não é uma agressão que não é deliberada, porque assim, a pessoa precisa declarar que ela é do gordofóbico, ela precisa declarar que ela é homofóbica, ela precisa declarar que ela é misógina, ela precisa declarar, porque é um ódio, é uma raiva, é uma reação. Então, as demais outras coisas, Joana, são conflitos, não são bullying. Então, eu acho que a gente, nesse momento, precisa trabalhar muito esse conceito, porque se a gente vai ter que notificar para o governo federal, numa plataforma, o que é que está acontecendo dentro da escola, a gente pode sofrer o que eles chamam de subnotificação, ou seja, uma notificação inverídica ou uma notificação negligenciada. Passa aí para outro ponto, que é tão importante. Então, 3 coisas vão ser fundamentais nesse processo. Primeiro, é melhor trabalhar a prevenção. Segundo, você tem um protocolo para lidar se isso acontecer dentro da escola. E terceiro, como é que a gente vai fazer a intervenção? Dentro do bullying também existe uma variação, que se chama cyberbullying. E outra coisa, o programa Escola que Protege não é apenas sobre o bullying, ele é um programa de combate à violência nas escolas. E o bullying, o cyberbullying, é um tipo de violência, assim como racismo, LGBTfobia, misoginia, gordofobia e qualquer outro tipo de violência que possa acontecer dentro da escola. Mas, por exemplo, quando eu trato da questão de abuso sexual, ele não é bullying. Por isso que eu tenho que conseguir conceituar o que é cada coisa para aprender a fazer a notificação. Passa aí para o outro, por favor. Aí o que acontece? Tudo isso que eu estou falando aqui, de protocolo, de orientações, está nessa página do governo, do programa. Então, se você observar aqui na partezinha azul mais embaixo, ele diz, bullying, convivência escolar, entendendo os fenômenos, isso aqui, e como eu posso entender o que é o conceito. Protocolo de enfrentamento ao bullying na escola, como devo agir. Guia rápido sobre como agir em caso de bullying dentro da escola. Esses 3 documentos, hoje, é fundamental para que a gente possa desenvolver com a equipe de multiprofissional da escola os protocolos de abordagem. Aqui a gente já saiu na frente, nós já estamos elaborando esses protocolos e colocando dentro do sistema. A gente falou com a empresa que elaborou o nosso sistema para pegar esse protocolo e colocar ele de forma digital, para que a gente possa depois só migrar para o sistema do MEC quando a gente precisar colocar essas informações, tá bom? E como eu posso combater e fazer a prevenção? Então, uma coisa que a gente optou aqui em fazer com o dinheiro do VAI e do VAT, a gente vai adquirir um programa de cultura e paz nas escolas. E também a gente vai fazer uma outra coisa que é importante, que é gratuita, e nos lugares que tem faculdade de direito, é a gente conversar com os projetos de mediação e conversar com os projetos de justiça restaurativa, que é uma forma de tanto prevenir como combater quando o bullying está dentro da escola. O que é importante dentro de tudo isso aqui? Hoje, a escola ela não é mais só um lugar de letramento, todo mundo concorda com isso, não é? Porque hoje tudo é escola. Se é questão de combate à desnutrição, merenda escolar. Se é combate à violência, trabalha na escola. Tudo é com a escola. Então, qual foi outra discussão que eu achei importante e a gente deve campar, Ana Paula? Os profissionais da educação têm que mudar o conceito de quem é profissional da educação. Não é só mais o professor, não é só mais o diretor que é profissional da educação. Nós precisamos ter enfermeiro dentro de escola, nós precisamos ter psicólogos dentro de escola, porque a escola hoje ela é uma coisa complexa. Não é mais o letramento. Então, como é que eu vou resolver esse tanto de problema que o governo quer que a gente ajude, que o Ministério Público quer que a gente faça intervenção sozinhos? A escola sozinha não dá conta disso. Imagina que eu tenho um assistente social e uma psicóloga para uma rede de 1.400 alunos. Como é que ele vai dar conta de tudo isso? Não tem como. Então, vai ser preciso unir com o Estado, unir com o governo federal, unir com o Ministério Público, unir com o Conselho Tutelar, para que isso aqui de fato exista e não seja somente uma coisa no papel. A verdade é essa, tá bom? Então, por último, para a gente concluir a minha fala, porque ainda tem mais gente para falar. Por último, todas as palestras que foram assistidas lá foram gravadas e estão disponíveis nesse canal.
aí embaixo tem um link para vocês assistirem. Em particular, eu quero que vocês assistam a palestra do cara da inteligência, que eu esqueci o nome agora, da polícia, para vocês entenderem a dinâmica do que eu estou dizendo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você dá o celular ao seu filho está jogando lá o Free Fire, eu acho que é esse o nome. Aí um adulto entra lá, começa a conversar com ele. O adulto vai começar a dizer a ele que existe prazer em masturbar-se. E aí a criança vai, que não sabia sobre isso, porque você não falou, nem a escola pode falar, né? Porque não pode educação sexual, mas o cara entrou dentro da tua casa, com você em casa, através do celular do teu filho. E disse a ele que existia isso. A criança sentiu prazer em masturbar-se. Em alguns casos, teve criança que ficou viciada em masturbação. Em alguns casos, aconteceu que ele marcou o encontro dizendo que tinha outras formas de obtenção de prazer. Veja o nível que a criança fez, já estava viciada em masturbação, foi encontrar com essa pessoa e foi abusada. É isso que hoje, na maioria das vezes, nós não estamos atentos. Outro caso, chega na escola criança cortada. Aí existem grupos na internet que eles fazem parte, que além deles serem já todos rejeitados, eles criam grupos rejeitados. Aí o que acontece, Wilma? Para você entrar aqui no grupo, você vai ficar ao vivo e vai se mutilar para a gente ver você se mutilando. Se você cumprir esse desafio, você vai entrar no grupo. Aí chega na escola, a criança está cortada. Eu já tive isso em Marisópolis. E eu me pergunto se talvez, como ela usa muito a internet, foi trancada dentro do quarto, será que ela não está sendo orientada por esses grupos que existem? São muitos no Brasil. Qual é a grande questão? Individualmente, quem sofre o bullying talvez não tenha força, Ana, para provocar um dano gigante dentro da escola. Mas se você juntar 10 crianças que têm o mesmo pensamento, com a mesma raiva, e se juntarem, orientada por um adulto mal intencionado, elas podem sim provocar até um assassinato dentro da escola. Então, essa pauta é importante, nós não podemos negligenciar mais essa pauta. Eu fiquei encantado, e essa frase da Thaís, que é a coordenadora de acompanhamento do combate à violência do MEC, eu guardei, escrevi lá no meu papelzinho e trouxe para vocês. Não existe solução simples para um problema complexo. Também a gente não vai ser o salvador da pátria, nós não somos esses super-heróis. Agora, não dá para criar uma política pública que olhe só para a camada das violências que atravessa a escola, porque não adianta a gente fazer esse trabalho também dentro da escola, faz o trabalho de drogas dentro da escola, faz o trabalho de violência dentro da escola, mas quando ele volta para a família, ele sofre violência todo dia. Então, esse trabalho precisa ser um trabalho conjunto, intersetorial, isso ficou muito claro, a escola não vence isso sozinha, o secretário não vence isso sozinho, e a gente vai ter que falar sobre isso, tá bom? Então, muito obrigado pela oportunidade, e foi excelente minha participação nesse evento, eu amei ter ido, muito obrigado. Obrigada, professor Patrício, por Muito você obrigado a acabou todos. de ministrar uma aula sobre bullying para a gente. Ligou um alerta, né? Acredito que muitos secretários são comprometidos com essa causa. O material o Luma vai colocar no grupo agora, viu? Já está com ele. Vou colocar, assim que terminar a reunião, eu coloco no grupo Isso. para vocês, tá bom? Esse material o professor Patrício compartilhou com a gente e a gente vai divulgar. E também, gente, dizer que, mesmo que vocês não tenham feito a adesão ao programa, esse material vocês podem e devem ler, devem se apropriar, tanto os secretários de educação que estão aqui presentes, quanto as equipes das secretarias, para conseguirem lidar com essa questão que é tão sensível, né? Professora Ana Paula, fica à vontade. Não, é só agradecer a Patrícia, de forma muito didática, aí, nos apresentou um tema tão, né, forte, tão contundente, que a gente não pode fechar os olhos. Outros secretários também terão a oportunidade de irem a esses encontros, eu sempre vou colocar no grupo, eu quero que isso fique bem democrático dentro de nossa gestão, na Undime, porque é importante a gente ter essas oportunidades e tudo soma ao nosso conhecimento. Tem Marley daí que quer falar, de Isabelê. Muito obrigada, Patrício. Só, Ana, uma coisa, antes de Marley falar, me desculpe, não só a sugestão da pessoa aí, mas do mesmo jeito que eu fiz aqui, voltar e repassar ao grupo o que pôde ouvir lá e participou. Com certeza, é um compromisso, Patrício, de quem for a essas reuniões, esses treinamentos do MEC, tem que passar, tem que repassar, dar esse feedback, isso é um compromisso junto aos secretários. Marleide. Teu microfone está desligado, Marleide.
Teu microfone, Marley, dá uma olhadinha aí na tua tela. Eu acho que ela está dizendo que não quer falar, não. Pode dar prosseguimento aí, Wilma, para a gente não ficar também muito intenso, né? Tá certo. Bem, pessoal, agora nós convidamos a professora Joana Dark Ferreira, que é secretária de Educação do município de Santa Cruz e também é membro da Undime Paraíba, da diretoria da Undime Paraíba. Ela vai falar com vocês sobre as conferências infanto-juvenil do meio ambiente. Professora Joana, fica à vontade, a palavra é com a senhora. Obrigado, Wilma. Muito prazer e muita alegria de estar voltando à Undime, né, e realizando, junto com a diretoria, nova diretoria, este encontro muito participativo, né, já teve aí mais de 200 pessoas, e eu queria aproveitar a oportunidade para também parabenizar todos os municípios, né, pelos índices de alfabetização, dizer que a gente é para comemorar, sim, mas a gente tem que comemorar com o pé no chão, né, e seguir em frente, lutando por melhorias, mais melhorias para as nossas crianças, né. Então, eu fui indicada pela Undime para fazer parte do COI, né, que é o Comitê de Organização Estadual, né, da 6ª Conferência Infanto-Juvenil do Meio Ambiente, né. A gente tem um passo a passo aí para enviar, para passar aí agora na reunião, e depois eu vou passar também a documentação, tudo que eu tenho para a Wilma, para ela colocar no grupo para vocês. Né? Enquanto você fala, Joana, eu estou tentando aqui compartilhar com o pessoal, viu? Pode continuar a sua fala, que eu estou tentando compartilhar. Pois bem, pessoal. Está acontecendo, né, esta mobilização para essa conferência, a 6ª Conferência Infanto-Juvenil do Meio Ambiente, né? Ela tinha um prazo, tinha até encerrado o prazo, mas o COI conseguiu um elastecimento desse prazo, né, até o dia 25 de julho. Então, a gente tem mais uma semana para frente para que as escolas municipais, estaduais, do ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, possam realizar, dentro das suas escolas, essa conferência, né? O tema é Vamos Cuidar do Brasil com Educação e Justiça Ambiental. O público-alvo, como eu já falei, são os alunos do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano. A etapa estadual é até o dia 25 do 7, aliás, a etapa escolar é até o dia 25 do 7, e a etapa estadual é no dia 15 do 8. Né? Como realizar na escola? A gente sabe que todas as escolas têm projetos ambientais, né? Então, vamos pegar esses projetos ambientais, adaptar ao tema da conferência, né? E fazer essa conferência dentro da escola. Depois de fazer a transferência, a gente vai escolher um delegado e um suplente por cada escola e registrar no sistema do Ministério da Educação, que vai estar o site também colocado, né, para que vocês registrem essa conferência realizada nas escolas com fotografias. Né? É interessante essa informação que a gente está passando, está mobilizando toda a sociedade estudantil do nosso estado, né, para que o Estado da Paraíba tenha direito aos 18 delegados, é necessário que realize a conferência em pelo menos 256 escolas, somando as escolas municipais e as escolas estaduais. Né? Até ontem, o COI passou um levantamento de que a gente já tinha 156 escolas que realizaram essa conferência. Então, o nosso papel aqui, enquanto representante da Undime, é mobilizar, né? É sensibilizar os nossos colegas secretários municipais de educação, para que eles mobilizem também as escolas dos municípios de vocês, as escolas do 6º ao 9º ano, para que, daqui até o dia 25, possa realizar essa conferência. Né?
Vamos ter ainda mais uma semana para frente, né? E a gente tem um tempo razoável para tentar organizar essa conferência. Então, nós temos aí um passo a passo, que foi simplificado pelo COI, mas eu vou enviar também para o Wilma postar o passo a passo, né, um manual do passo a passo, além de outros documentos e do site, para que vocês possam ter acesso a isso e realmente organizar nas escolas municipais, né, essa conferência. Então, o passo a passo, sim, como realizar a conferência na escola. Nós temos aí Conferência Infanto-Juvenil do Meio Ambiente na escola. Vamos junto nessa? Aí, o primeiro passo é realizar a conferência. Escolha um dia para realizar a ação na escola, né, a data, hora e local. Mobilize a escola, convide professores, alunos e demais profissionais. Reúnam todos para um momento de participação e aprendizado. Passo 2. Apresentar um projeto de ação. Adequem, caso a escola já possua, ou crie um projeto de educação ambiental com o tema da conferência Justiça Climática. Apresentar esse projeto para a comunidade escolar no dia da conferência da escola. O terceiro passo, escolha dos representantes. Na conferência, eleger um delegado, né, um aluno do 6º ao 9º ano, com idade entre 11 e 14 anos, um suplente e um professor responsável. E, geralmente, esse professor responsável é o professor de ciências, né? Que é quem faz essas conferências nas escolas. E, por fim, registrar no site do MEC até o dia 25 de julho. Então, está aí embaixo tem o site que vocês podem fazer esse registro para que a conferência se torne realmente uma coisa oficial, né? E que os nossos delegados no dia os nossos delegados participem da conferência estadual e, entre eles, esses delegados do nosso município, sejam alguns escolhidos entre os 18 que vão participar da conferência nacional. Então, essa é a prerrogativa da conferência, né? E da nossa enquanto um DIME na questão das conferências do meio ambiente. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Me coloco também à disposição para, posteriormente, e dentro dos grupos, a gente falar mais sobre isso, porque eu recebo também a assessoria da presidente desse conselho, dessa organização estadual, certo? Muito obrigado. E era isso. Obrigada, professora Joana. A gente vai partilhar para vocês nos grupos da Undime essa apresentação que a professora Joana colocou com esse passo a passo. E, como ela disse, se colocar à disposição, porque ela está representando a instituição junto à coordenação dessa conferência. E aí facilita para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente repassa o contato da professora Joana e ela prontamente responde a vocês, tá bom? Gente, dando seguimento à nossa pauta, nós convidamos novamente a professora Ana Paula, nossa presidente, para falar um pouco sobre o cumprimento da condicionalidade do VAR, complementação da computação, e falar um pouco também sobre um questionário que está sendo aplicado com relação à educação de jovens e adultos. Pronto, minha gente, só faltam essas duas pautazinhas. Tenham paciência, viu? Já está acabando. Só respondendo a uma pergunta do chat, que uma secretária perguntou se as comissões dos planos decenais precisam passar pela Câmara. Não, não precisa a comissão, não. Isso é uma questão de portaria da própria Secretaria da Educação. O que vai ser preciso, a posterior, em 26, é passar o plano para virar a lei na Câmara. As comissões não, minha gente. Não precisa passar pela Câmara. Pronto. A questão da BNCC. Estava se criando uma grande problemática, principalmente no estado da Paraíba, essa questão da BNCC Computação ser uma das condicionalidades do VAR, ou seja, tinha que estar no currículo. Como a maioria dos municípios da Paraíba aderem ao currículo do estado,
mesmo quem é sistema, adere ao currículo do Estado. E principalmente quem não é sistema, que não tem seu próprio currículo, que tem que aderir do Estado, a gente, há mais de 60 dias, enviou um e-mail, um ofício para o Wilson, enquanto secretário de Estado, que a secretaria se mobilizasse nesse sentido, de atualizar esse currículo, para que os municípios pudessem fazer a adesão e não perder, de forma alguma, o recurso por a BNCC Computação ter que ter uma condicionalidade do VAR. Mas a gente fez, mas saiu uma resolução dizendo que nenhum município vai ser punido se não fizer essa adequação em 25. Vai valer para 26. É aquela velha história, mas também a gente não vai ficar parado. A Secretaria de Estado já respondeu o nosso ofício, não foi, Wilma? Eu também estive lá pessoalmente semana passada e estive com a pessoa que é responsável pela questão do currículo, pessoalmente. Ela disse que as adequações já estão sendo feitas. Assim que concluírem esse ano ainda, eles vão publicarem, a gente faz a adesão e dá tudo certo. Então, também é só para acalmar vocês, nessa questão da BNCC Computação, que a gente ainda tem mais um prazozinho. E na questão do currículo, a Secretaria do Estado já está mobilizada para fazer isso em tempo hábil. Bora lá. Sobre a questão do questionário da EJA, da Educação de Jovens e Adultos. É Dinalva, né, Wilma, a mulher? É Dinalva que é a responsável, minha gente. Ela está meio assim, eu achei ela muito angustiada, no sentido que ela está precisando de dados e ela não está obtendo esses dados. Quem tem que enviar esses dados são os formadores. Segundo ela, foi enviado um link para esses dados, para os formadores preencherem, e não houve uma devolutiva, e ela precisa dar sequência a várias políticas da educação de jovens e adultos, porque hoje a política de jovens e adultos ela está tendo muito investimento em cima disso, pelo MEC. Então, e não está tendo essa resposta a nível de Estado. Aí eu gosto de perguntar muito, assim, minuciosamente, mas isso diz respeito a dados dos municípios ou a dados dos estados. Especificamente e obviamente, é a dados dos municípios. Se cada regional tem esse formador de EJA, a gente tem que identificar, eu vou pedir à Wilma, para pegar essa relação bem direitinha com a Edinalva. Ela pediu até que a gente fizesse algumas substituições de pessoas que saíram, que foram desligadas de algumas gerências regionais, para que coloque no grupo quem são essas pessoas, que às vezes tem secretário que nem sabe quem são essas pessoas, porque não estavam, foi o ano passado, para que vocês busquem esses formadores que estão recebendo bolsa por isso e que vocês forneçam esses dados para que seja repassado, porque a gente sabe, minha gente, que a educação e em todas as políticas públicas é mediante os dados que é desenvolvida as políticas públicas, os orçamentos e dinheiro. Então, isso é muito urgente. Ela me pediu encarecidamente que eu pedisse isso a vocês. O Wilma vai colocar as informações, pelo menos de quem são esses formadores, porque ela disse que o link não poderia disponibilizar para os secretários, porque já foi enviado para os formadores. Não é assim, Wilma? Eu estou falando correto? Então, o que é que eu peço com os secretários? Que vocês procurem saber quem são esses formadores, informem os números de EJA dos respectivos municípios, para que a gente consiga vencer essa pauta e ajudar a Edinalva, que é a coordenadora estadual para os municípios, para que, junto ao MEC, ela consiga consolidar esses dados e que venham mais investimentos para os municípios. Porque a gente sabe como essa política de EJA tem tido muito investimento e que os recursos são dobrados por cada aluno de EJA. Então, o que foi me passado por ela foi isso. O que eu vou tentar conseguir para vocês é essa lista desses formadores por gerência regional. Por exemplo, quem é o formador da 11ª? Eu procuro essa pessoa, digo, olha, aqui os dados, cadê o formulário que você tinha? Que dados você está precisando? Porque essa pessoa está negligenciando uma política muito forte, está recebendo uma bolsa por isso, e aí isso a gente não pode admitir.
a gente está perdendo recurso. Porque tudo isso culmina em recursos e investimentos. Então, a gente não pode permitir isso, não. No mais, assim, já se despedindo, falta alguma coisa? Só vamos terminar com uma coisa bem boa, que é o Fórum Nacional da Sim, aí eu vou deixar com você essa questão do fórum. Só um minutinho. Eu não vou me despedir. O Wilma vai fazer algumas explanações sobre o fórum, algumas mudanças que houveram de levar algumas coisas. É bom tu falar, o Wilma já explica. Dizer que eu espero ver todos vocês lá. A delegação da Paraíba sempre é uma das maiores. E vai ser um fórum muito forte, muito potente. E que a Paraíba tem que estar em peso, porque a Paraíba é forte e vai nos deixar muito felizes com essa representatividade grandiosa. Pode falar, Wilma. Certo. Medeiros pediu a fala. Pode fazer sua colocação. Pode falar, Medeiros. Boa tarde, presidente Ana Paula. Boa tarde a todos os secretários. É bem rápido, até deixei para o final para ver se havia espaço, para não tomar o tempo do fórum. Ontem houve mais uma reunião do FNDE sobre escola em tempo integral e a preocupação do FNDE e do MEC com o tempo. Então, a Paraíba ainda apresenta um alto índice de municípios que não executaram recurso e a gente pede aos secretários que entrem em contato, a gente precisa executar isso até 31 de outubro. A gente não pode ter município com recurso voltando, porque aí, depois, na próxima pactuação, o recurso não vem. E na pactuação nesse momento, que é de 2024-25, pode não receber. Então, a gente tem todo cuidado, pode me procurar no privado, não tem problema, a gente conversa, monta. Eu estive em outros municípios montando plano para os municípios executarem os recursos, facilita. Agora, a gente precisa conversar. Tem municípios, presidente da Paula, que está com 100% de não execução. Então, até 31 de outubro é quase impossível. Então, a gente tem que montar um plano pedagógico e financeiro. No mais, é isso. Wilma. Certo, ok. Recado dado, Medeiros. Pessoal, prestar atenção com esses prazos. Pessoal, a gente vai ter, do dia 27 ao dia 30, o Fórum Nacional da Undime, que vai acontecer em Salvador. Estamos levando mais de 200 pessoas, então o nosso recado é especificamente para essas pessoas que vão participar do evento. Vai ser a maior delegação que a Paraíba já levou para um fórum. A Paraíba sempre leva a delegação muito grande, mas desse ano a gente superou, passou dos 200 inscritos. E o que é que acontece? Como todos os anos, a Undime Paraíba, isso é uma cortesia da Undime Paraíba, mandou confeccionar uma camisa, né, personalizada do fórum e vai presentear todos os integrantes da delegação da Paraíba. Essa camiseta será entregue por mim. No primeiro dia de fórum, irei fazer um grupo só do fórum para marcar com vocês onde será essa entrega. E essa camiseta ela deve ser usada no primeiro dia de fórum, porque é o dia que as delegações são apresentadas lá durante o fórum, certo? A camiseta ela é branca, mas ela tem várias cores. Tem verde, tem o vermelho e preto da nossa bandeira. Então, ela é bem colorida. Para quem está perguntando aí no chat que qual Então, gente, essa camiseta será um presente da Undime Paraíba para todos da delegação. A gente pede que vocês peguem suas camisetas e usem suas camisetas com muito orgulho, porque a Undime Paraíba fez uma grande mobilização e a gente vai levar muita gente da Paraíba para esse fórum, para receber informações, para marcar realmente nossa presença no fórum. Durante o fórum, também, além das oficinas que vão acontecer, das palestras, vai ter o momento da eleição no Fórum Nacional, né, que é para a escolha da nova diretoria, da nova presidência nacional. Então, nós contamos com a nossa delegação para estar presente lá em massa, né, para a gente dar esse apoio a esse momento da Undime, esse momento de... na verdade, é um momento de muita festa e muita democracia. Então, contamos com a presença dos nossos delegados, dos nossos membros do Conselho Nacional de Representantes, mas também dos outros secretários e técnicos que estarão lá, que poderão assistir o processo. Eles não podem votar, mas eles podem assistir o processo. Tá certo? Estarei com vocês enquanto coordenadora institucional
da Undime Paraíba, para dar um apoio a vocês. Lá, a gente, no primeiro dia, vai ter um local que a delegação vai ficar, a gente reserva as cadeiras, coloca as bandeirinhas, coloca apito, então a gente vai fazer uma grande festa. Desse ano, a gente não vai poder levar aqueles negócios que solta fogos e confetes, porque o ambiente não permite, mas a gente vai lá estar com apito, bandeirinha, vai estar com a camisa, então a Paraíba vai marcar presença nesse fórum. Então, era esse recado que eu queria dar a vocês. Gostaria que quem não tiver o número ainda salvo, por favor, salve o número da Undime Paraíba, o celular. Vou colocar aqui no chat. Sou eu que falo com vocês nos grupos da Undime Paraíba. Então, salve esse número, que é por esse número que a gente vai se comunicar, não só no Fórum Nacional, como também nos grupos que a Undime Paraíba tem. São 2 grupos, é o grupo de informes da Undime Paraíba e o grupo de secretários titulares. No grupo de informes, a gente tem secretários de educação, tem técnicos e há interação. E no grupo de secretários titulares, a gente apenas coloca as informações para que o secretário consiga acompanhar o grupo sem ter que ler todas as mensagens com interação, tá bom? Eu passo a palavra para a professora Ana Paula para ela fazer o encerramento e vou ficar aqui lendo o chat. Se tiver alguma dúvida, eu respondo no chat. Bem, minha gente, houve uma pergunta aí no chat sobre a reunião com a Cefaz, né, que é a Secretaria da Fazenda, que o secretário Erivonaldo me disse que está promovendo e organizando essa reunião para fazer com maiores esclarecimentos sobre o ICMS educacional de cada município. O que a gente vem recebendo, por que recebeu, por que aumentou, por que caiu, porque tudo isso a gente sabe que agora é viabilizado pela lei do ICMS, de acordo com os resultados da avaliação do CIAV. Assim que a Erivonaldo conseguir essa pauta, essa agenda, eu falo para vocês. Não se preocupem. Dizer que a diretoria da Undime está alerta aos chamados de vocês, aos pedidos de orientação, dizer que nós não sabemos de tudo, mas a gente está à disposição para buscar com boa vontade, porque foi assim que a gente se propôs. Dizer que em agosto, com a data que a gente ainda vai agendar, a gente vai começar com a Undime itinerante, fazer um encontro lá naquelas regionais de Souza, Cajazeiras. Continua de pé, viu, Neguinho, Joana, Patrício? E porque a gente tem pautas muito fortes para debater. Inclusive, um spoiler aí da agenda. A abertura do fórum vai ser sobre plano decisional com Tereza Leitão e Tata Amaral, que são a deputada e a senadora que estão à frente lá da Comissão de Educação do Senado e da Câmara. Então, são assuntos fortes lá no Fórum Nacional, que a gente vai ouvir, aprender, para que a gente debata e torne isso mais didático aqui, quando a gente fizer nossos encontros itinerantes. Dizer que eu estou à disposição, que tudo que o Ilma, enquanto coordenadora da Undime Paraíba, está pagando com dinheiro da Undime, as despesas da própria Undime, ela está colocando a prestação de conta na diretoria. Eu disse, faça isso, tem que ter essa transparência. Então, eu me propus a isso, estou fazendo, junto com o apoio da diretoria. Qualquer dúvida, estou à disposição no grupo, no PV. E dizer que eu estou muito feliz com esse momento, espero que a gente tenha sido útil de alguma forma, que nós faremos outras reuniões, sim, momentos presenciais, momentos online, porque a tecnologia nos permite, graças a Deus. Agradecer aí a Joana, a Patrício, ao Sebrae, ao Ilma, que elaborou toda essa reunião aí com auxílio de Kaique. Agradecer a Medeiros e dizer a todos os secretários e técnicos das secretarias municipais de educação da Paraíba que a Undime está aqui, a Undime é de todos nós e que nós estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigada. Damos por encerrada, então, essa reunião. Sem levantar a mão. Sem levantar a mão. Joana, tu tinha levantado a mão, Joana? Só para terminar. Ana Paula, Pode falar. é parabenizar a sua gestão,
por essa abertura, por entender que a Undime é de todos nós, e dizer a você que a gente estava sentindo muita falta da Undime, e você colocou a Undime para nós de novo. Parabéns, obrigada. Obrigada. A Undime é feita... Joana, tu tinha levantado a mão, desculpa. Não, é só... Eu tinha levantado, mas só para dizer assim que o Wilma fica falando na abertura, porque a abertura do fórum realmente é um momento muito especial. Eu não vou conseguir chegar no domingo, só consigo chegar na segunda pela manhã. Eu vou te matar, viu, Neguinho? Pela primeira vez, Joana, desde 2009 eu vou perder a abertura do fórum, mas fazer o quê, né? Não, mas a programação é muito ampla. Mas a abertura é algo que realmente é marcante, né, Wilma? É marcante a abertura, gente, realmente. E teve até uma pessoa que perguntou aí, por que a delegação da Paraíba fica atrás? Porque somos uma das maiores delegações. Sempre, né? Tem gente que está lá no estado e não consegue mobilizar 200 pessoas como a Paraíba vai conseguir mobilizar. Por isso que a gente fica atrás, porque a organização faz o seguinte, é da menor para maior, a não ser que seja anfitrião, porque nesse caso a Bahia vai ficar lá na frente por ser anfitriã. Tá certo? Está explicado? Ei, deixa eu só terminar com um assunto que eu comecei. Eu estou muito feliz que os 223 municípios da Paraíba estão filiados à Undime Paraíba. Isso é um feito. O Wilma sabe dizer mais do que eu, que está... Posso endossar, Paula? Posso endossar? Eu e Joana... Nós estávamos na primeira reunião que não se tinha 40 adimplentes, tinha 34 apenas, não tinha gente suficiente para montar a diretoria. Lá em 2009, né, Joana? E hoje, Paula, você aí à frente da Undime chegar a 223 municípios, é algo realmente que se deve ser comemorado, parabenizado. Eu liguei para os prefeitos, para os últimos 9 que estavam faltando, não vou citar nomes, mas todos foram muito solícitos, entenderam a importância da instituição, liguei para os secretários. O último hoje, não foi, Wilma? A última secretária, eu liguei, ela disse, Ana Paula, pode confiar, tá pago, eu vou mandar o recibo. Eu disse, meu Deus! Muito bom, muito bom. Wilma, então coloca a camiseta no grupo. Coloca o modelo da camiseta no grupo. Coloca, né, Wilma? Pode colocar. Segura a minha, com fé em Deus, na segunda eu chego, viu, Wilma? Neguinho, se tu não chegar, tu vai ver, viu? Não segura a mim, Wilma, que na segunda-feira, logo cedo, eu tô lá, viu? Se Deus quiser. Quem for para a Bahia vai receber. Quem for para a Bahia recebe. Essa reunião foi gravada, viu? Está gravada, que a gente está gravando. Tô sabendo. E qualquer coisa a gente posta aí. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Um abraço. Muito obrigada, Renata, da Nacional, a professora Edneide e a Vanelli, que deram todo esse suporte para a gente fazer essa reunião hoje. Tá bom? Exatamente. Obrigada, Nacional. Um abraço a todos. Tchau. Obrigada.